Em 1983, e já depois de ter feito furor na televisão, Gabriela chegava ao cinema num filme realizado por Bruno Barreto. Esta foi a primeira e única adaptação cinematográfica do grande clássico de Jorge Amado, Gabriela, Cravo e Canela. No entanto, há algo que liga a adaptação para o grande ecrã com a adaptação televisiva da TV Globo. Sónia Braga, a atriz que deu a vida à Gabriela na novela e no cinema e que ficaria para sempre associada a este papel. Sejam bem-vindos ao antepenúltimo episódio da quinta temporada do Clube da Vídeo. Olá, estamos de volta para mais um episódio, o antepenúltimo episódio, como eu disse na introdução a este episódio. Estamos quase a terminar esta temporada do Clube de Vídeo. Faltam só mais dois episódios, que vai ser sobre um filme e sobre uma série. Portanto, este é o penúltimo filme a ser analisado nesta temporada. Se bem que esta temporada terminará daqui a 2 semanas, no dia 19. Mas ainda existirá alguns episódios ao longo deste ano. Pelo menos mais 2 ou 3 episódios existirão, mas a seu tempo falaremos disso. Ora, então, aqui estamos nós para falar de Gabriela, um grande clássico da televisão, um grande clássico de literatura. Eu não digo que no cinema seja um clássico, mas pelo menos na televisão e na literatura, Gabriela ficou na história. Na história, pronto, devia dizer na história da televisão e da literatura, mas acho que já ficou implícito essa dimensão ao referirmos que já é um clássico. No caso do livro, o livro é muito conhecido, eu acho que eu acho que a par talvez de Dona Flor e os seus dois maridos e de Capitães da Areia, talvez o livro mais conhecido de Jorge Amado, um autor que eu gosto, aliás já cheguei a falar disso alguns nesta temporada. E no caso da televisão, Gabriela foi adaptada 3 vezes em telenovelas. A primeira foi, penso, nos anos 60, não é muito conhecida essa versão. A mais conhecida é talvez a versão de 1975, e lá está, com Sónia Braga, lá está a atriz que ficaria para sempre associada a esta personagem, não é? Acho que quando nós nos lembramos de Gabriela Cravo e Canela, lembramos logo de Sónia Braga. E depois existiu a versão de 2012 em que Juliana Paz interpretou Gabriela. Eu confesso que eu sou muito fã da versão de 2012. Eu nunca vi a versão dos anos 70, mas a versão dos anos 70 é um clássico da televisão brasileira e da televisão portuguesa, na medida em que foi a primeira novela a ser transmitida em Portugal e que teve a proeza de conseguir parar um parlamento, isto em 1977, para os deputados assistirem ao último episódio da primeira telenovela portuguesa, da primeira telenovela a ser transmitida em Portugal, a primeira telenovela portuguesa. Como toda a gente sabe, ou se não sabem vão ficar a saber, é Vila Faia, em 1982. Portanto, mas a Gabriela abriu aqui espaço para que este género televisivo ficasse tão popularizado em Portugal e pronto. É por isso que eu digo que é um clássico também da televisão portuguesa, que eu tenho pena que não seja mais vezes transmitido, porque, por exemplo, Gabriela, a versão de 2012 já foi transmitida em 2012 e em 2018, eu revi em 2018 e adorei e penso que ainda vou rever agora, porque eu quero, agora que me li o livro, agora quero fazer assim uma espécie de uma comparação, como eu vou fazer aqui neste episódio com o filme, mas eu tenho pena que a década de 1960 não seja muito transmitida e eu um dia deste até gostava, se algum dia ficar disponível em algum streaming, eu gostava de ver, porque eu acho que é uma novela tão icónica para... Eu sou fã do género novela, atenção. Acho que eu, por acaso, não... Acho que faço podcast de cinema, tenho a minha página de cinemas e de séries, mas eu também sou muito fã de novelas, que é um género que muitas vezes as pessoas veem como menor, mas eu acho que entrega boas histórias. E lá está, foi a partir da novela de 2012 que eu conheci este grande clássico, não é? E eu decidi trazê-lo ao podcast na sua versão de filme, que eu nunca tinha assistido, porque li o livro neste ano, comprei-o, acho que em maio ou em junho, e porque andava assim com uma vontade de ler, eu depois de ler o Dona Flor e os seus dois maridos, eu fiquei um bocadinho obcecado por Jorge Amado,
e já li algumas coisas dele, por exemplo, li também o Quincas Berro d'Água, li o Dona Flor, que eu adorei o Dona Flor, e por acaso vou confessar, dos dois, eu acho que Dona Flor e os seus dois maridos e Gabriel têm algumas semelhanças, porque tem uma personagem feminina como protagonista, não obstante também de Sónia Braga ter interpretado as duas no cinema, não é? Na versão de 1966, curiosamente deste realizador, Bruno Barreto, também realizou o filme em 1966, e depois Juliana Paz, em 2017, também deu a vida a Dona Flor no remake do filme. E ainda existiu uma série com outra atriz que eu agora não me estou a recordar o nome, mas ela fez a favorita. Eu por acaso vi a série, não adorei a série porque a série inventa ali algumas coisas, mas a série também ajuda-nos a compreender um bocadinho o livro. Eu achei o Dona Flor mais cativante em termos de escrita, acho que o Dona Flor é mais envolvente. Eu acho que a Gabriela não é um mau livro, mas não é tão envolvente como a Dona Flor. Mas como sou um grande fã, como eu disse, da novela, e sou grande fã da novela, e também estamos a assinalar os 100 anos em que a ação decorre, não é? A ação de Gabriela passa-se em 1925. Eu decidi trazer aqui este filme. Ora, eu obviamente na minha análise eu vou fazer até porque o livro está muito fresco na minha cabeça, eu vou fazer alguma comparação, e acho que também a comparação também ajuda-me a perceber, vai ajudar a perceber porque é que eu tenho uma posição tão, não quero dizer crítica, porque pronto, mesmo quando estamos a falar bem é crítica, mas uma posição não tão positiva deste filme. Eu acho que não é um mau filme, e é isto que eu queria começar por dizer, não é um mau filme, mas é um filme que me desiludiu na medida em que é uma adaptação muito fraca. Eu vou dizer isto, eu acho que, por exemplo, a novela de 2012, que eu já vi 2 vezes e acho que sei de cor e salteado várias cenas, conseguiu explorar melhor alguns temas do que um filme, não é? O filme é muito curto, o filme tem cerca de 1h35, e a Gabriela, apesar de ser um livro que eu não achei tão envolvido como a Dona Flor, como eu estava a dizer, mas é um livro muito rico. É um livro que tem muitos enredos paralelos, ou seja, a Gabriela é a personagem principal. Eu aqui já vou começar a falar um bocadinho da história do livro e do filme, mas a Gabriela é a personagem principal, não é? Mas a Gabriela divide o protagonismo com um outro grande enredo que também é estruturante para nós percebermos o grande ponto deste livro, que é o enredo do combate entre Ramiro Falcão não, já estou a misturar o nome deles. O Ramiro Bastos, o coronel Ramiro Bastos, e Mundinho Falcão, não é? O recém-chegado a Ilhéus, que portanto, que vem ali abalar alguns dos poderes. E eu acho que o filme acaba por não conseguir explorar esse segundo lado, não é? O lado da política, que é tão ou mais importante que a personagem principal, não é? A Gabriela. Ou seja, a Gabriela dá nome ao livro, mas o livro não começa nem termina no romance de Nassib com Gabriela. Pelo contrário, o romance é apenas um dos lados desta história tão rica. Eu acho que é isso que o filme não conseguiu. Ou seja, conseguiu explorar a dimensão do romance, não conseguiu explorar a dimensão da política. E, portanto, este é o meu grande ponto, mas eu daqui a pouco vou já aprofundar aqui a minha análise, porque eu ainda queria falar agora assim mais aprofundadamente do enredo, para quem não conhece a história, ou para quem não conhece... já ouviu falar certamente, eu acho que quase só a gente já ouviu falar da Gabriela, mas calhar muita gente não conhece a 100% a história. Ora, como eu disse, a ação passa-se em 1925, portanto estamos a celebrar os 100 anos da ação, que a ação decorre, passa-se em 1925 na cidade de Ilhéus, na Bahia. Ora, Ilhéus é uma cidade em transformação, não é? Em expansão, muito devido ao cacau. O cacau é talvez o produto ex-libris da região e, portanto, é exportado para todo lado. Embora esta exportação tenha algumas dificuldades, nomeadamente pelo facto da exportação ter que ir à Bahia, ter que ir à cidade da Bahia para ser exportado para países europeus, para a América do Norte, portanto, porque o porto, ou melhor, a barra
de Ilhéus não é própria para ter navios tão de grandes dimensões. Portanto, isso dificulta aquilo que é o crescimento económico de Ilhéus, não obstante estar a acontecer, mas diminui ou mete um freio a este crescimento económico. E esse facto de Ilhéus não conseguir crescer muito mais do que aquilo que já está a crescer, deve-se ao facto da política ser dominada pelos coronéis, nomeadamente pela figura que eu já citei, Ramiro Bastos. Ramiro Bastos é digamos, um dos coronéis mais velhos, aliás, pronto, ele já está na casa dos 80 anos, lembro que no livro dizia que ele tinha 83 anos, à volta disso. E ele é um coronel que, de facto, tem amor à cidade, foi importante para a fundação da cidade, quando os coronéis andavam a desbravar mato. É o chefe político de todos os coronéis e de todos os cargos políticos, não é? Não obstante não exercê-los, é ele quem tem o poder, é quase um governo de sombra, não é? Eu acho que a expressão governo de sombra não é usada assim, mas ele é o mestre das marionetas, ou seja, todas as pessoas têm um cargo, seja o deputado estadual, seja o intendente, ele é senador, mas todos estes cargos dependem da figura dele, ou seja, ele não exerce diretamente o poder na cidade, ele é senador, mas não exerce diretamente o poder na cidade, mas é ele no fundo que manda na cidade. E Ramiro Bastos, apesar de gostar da cidade, é uma pessoa que não é tão aberta ao progresso, ou seja, ele abre ruas, gosta de fazer jardins, mas aquilo que são as mudanças que a nova economia desta região está a exigir não acontecem, ou seja, ele não quer que elas aconteçam, nomeadamente as obras na barra, não é? Para os barcos conseguirem passar e, portanto, levar diretamente o cacau daquela região para o resto do mundo. Ora, e o facto deste imobilismo de Ramiro Bastos vai começar a ser contestado, e lá eu esqueci-me de dizer, Ramiro Bastos é interpretado neste filme por Jofre Santos. Ou seja, este poder de Ramiro Bastos vai começar a ser contestado por Mundinho Falcão, interpretado neste filme por Flávio Galvão. Mundinho Falcão é um jovem de boas famílias que vem para a região. Ele, no livro, a gente sabe porque é que ele saiu. No livro ele saiu do sítio onde vinha, acho que era do Rio de Janeiro, porque tinha-se apaixonado pela irmã, pela cunhada, pela mulher do marido, e do marido, claro que é a mulher do marido, não é? Mas a mulher do irmão, e então ele decidiu sair da região e começou a aventurar-se por Ilhéus, e vai encontrar em Ilhéus uma forma de exercer o seu poder de uma forma independente, ou seja, ele não quer estar sob a alçada dos irmãos, porque ele é o mais novo, ele é muito mais novo que os irmãos, e o nome Falcão vende muito, e de facto ele quis ir para Ilhéus para conquistar algo seu, algo pelas suas próprias mãos, e vai encontrar em Ilhéus, lá está, este terreno fértil, porque Ilhéus é uma cidade que está a implorar por um crescimento económico maior do que aquilo que já tem, mas esse crescimento é restringido por uma política de caciques, portanto, que é aversa, no caso de Ramiro Bastos, que é aversa a esse crescimento. E, portanto, uma das linhas centrais de Gabriela, o livro, e deste filme teoricamente também seria, é, portanto, esta luta entre Mundinho Bastos e entre Mundinho Falcão, e eu estou com o Mundinho Bastos, e o Mundinho Falcão e o Ramiro Bastos. Ora, paralelamente a estas disputas políticas, nós também acompanhamos, lá está, a trajetória de Gabriela, interpretada por Sónia Braga, uma recém-chegada à cidade, tal como o Mundinho Falcão, mas a Gabriela ela veio do interior, veio do sertão, fugindo da seca, e portanto vai encontrar em Ilhéus um local para trabalhar, ou seja, ela vai fugir da seca do interior e vai encontrar em Ilhéus um local para trabalhar, e vai trabalhar para Nassibi, portanto o turco, interpretado neste filme por um ator italiano chamado Marcello Mastroianni, acho que é Mastroianni, dono do bar Vesúvio, ou seja, Nassibi ele era descendente de sírios, e Nassibi é dono de um bar muito famoso, que inclusivamente existe em Ilhéus Real, por isso é que o livro é tão questionado, porque dizem que, vou fazer este pequeno à parte, mas dizem que muito das histórias deste livro foram inspiradas por pessoas reais. O Jorge Amado, para quem não conhece a biografia dele, ele era da zona da Bahia, era baiano, e ele supostamente conhecia bem esta região de Ilhéus. E, por exemplo, o Bataclan, que era o bar das prostitutas, não tem outro nome, eram prostitutas,
era também, existe, ainda hoje existe, o VAR visível também existe, ou seja, por isso é que se questiona se algumas destas personagens não são de facto reais, e portanto isso depois foi alvo de polémica, nomeadamente pelo facto da suposta Gabriela existir na realidade e depois ela, acho que houve um problema qualquer. Eu acho que se vocês pesquisarem esta história, ela existe. Eu agora não sei ao certo, mas acho que houve alguém que era de facto inspirado na Gabriela e depois isso deu meio que um mini barraco. Mas voltando ao que eu estava a dizer, Nassib é dono do bar de Vesúvio e quando ele andava à procura de uma cozinheira, porque a sua cozinheira anterior, Filomena, saiu, portanto foi viver com o filho e ele ficou sem cozinheiro e ele não queria ficar nas mãos. No filme isto tudo é omitido, mas eu vou dar aqui um contexto, ou seja, ele não queria ficar nas mãos de duas irmãs, as irmãs dos reis, que eram muito careiras, e portanto ele vai ter que procurar uma nova cozinheira e vai encontrar a Gabriela no Porto dos Escravos, uma mulher lindíssima. Na altura ele não tinha percebido que ela era muito bonita, mas ela disse-lhe que tinha já cozinhado para famílias ricas e depois diz a famosa expressão moço bonito, e é aí que cativa Nassib. E portanto vai se tornar a cozinheira dela e uma excelente cozinheira. E eventualmente a relação deles, de patrão e empregada, vai evoluir para uma relação de amantes e depois para a mulher. Ou seja, nós no filme e no livro vamos acompanhar esta evolução da relação entre os dois. Ou seja, estes quatro estágios, porque depois não existe a separação. Ou cinco estágios, porque ainda existe depois o reacender das chamas. Portanto, são cinco estágios: patrão e empregada, amantes, marido e mulher, ex-maridos não, ex-casal e depois o reacender da chama. Ora, e portanto nós vamos acompanhar estas são as duas grandes linhas estruturantes, ou seja, a disputa política de Ramiro Bastos com Mundinho Falcão e a disputa não, o romance de Gabriela e Nassib. Mas existem outras pequenas narrativas que também servem de melhor compreensão para nós percebermos qual é o grande ponto de Jorge Amado. Jorge Amado aqui, neste livro e neste filme, pronto, eu aqui tenho que me centrar mais no filme, mas Jorge Amado, em Gabriela, fala do progresso e da forma como o progresso económico depende não só de condições políticas, mas que o progresso social, não é? As liberdades, muitas vezes andam sempre um bocadinho atrasadas em relação àquilo que é o progresso económico, não é? Ilhéus estava a crescer, mas havia ainda práticas do tempo, do tempo antes da fundação da cidade, não é? Práticas quase que nós chamaríamos primitivas, mas não são primitivas porque isto depende muito daquilo que é a própria concepção de sociedade, mas práticas que estão desfesadas da realidade, que era, por exemplo, o caso, talvez, de uma das linhas que é por aí que começa o livro, que é a morte de Sinhazinha, neste filme interpretado por Lúcia Mafra, a morte de Sinhazinha, mulher do coronel Jesuíno, Luís Linhares, ou seja, ela era mulher do coronel Jesuíno e foi assassinada depois de ser apanhada na cama com o dentista Osmundo. E, portanto, este é um dos grandes motos que dá logo início ao livro e no filme também, ou seja, a morte da Sinhazinha representa, lá está, aquilo que é eu não queria chamar retrocesso porque não é retrocesso, mas aquilo que é, portanto, algo completamente desfezado da realidade, ou seja, matar uma mulher porque ela traiu o marido, não é? E de facto, este dado assassinato deste crime é muito importante para nós percebermos depois como é que vai ser a ação de Nassib quando ele descobre a traição de Gabriela. E depois também é importante para nós percebermos o final do livro, porque não é, o coronel Jesuíno, um caso que nunca tinha acontecido, foi condenado, ou seja, a condenação de Jesuíno mostra que aquela cidade de Ilhéus, e entre os anos de 1925 e 1926, porque a ação decorre durante um ano, mudou muito. E de facto este enredo é muito importante para nós percebermos de que forma é que como é que esta cidade está a mudar, lá está. E este progresso social veio um bocadinho mais atrasado em relação ao progresso económico, ou seja, Ilhéus já estava a crescer muito, já estavam a ser abertas muitas ruas, mas estas práticas ainda subsistiam. Para além deste enredo, nós também temos o caso de Glória, neste filme interpretado por Tânia Boscoli, e Josué, o professor Josué, interpretado aqui por Ricardo Petragallia. Ou seja, a Glória era a amante de um dos coronéis, tinha casa e, portanto, esse coronel, se apanhasse, por acaso agora não me lembro, acho que era o coronel Caroliano, acho que era assim, acho que era o Caroliano. Esse coronel era um coronel que tinha várias meninas, não é? Dava-lhes casa, mas elas muitas vezes ficavam sozinhas porque ele ia para a roça.
e algumas delas acabavam por meter amantes lá para dentro de casa. E, por exemplo, no livro é feita referência, e por isso que no filme as pessoas ficam um bocado what the fuck em relação a esta. What the fuck? Ai, já não dizia a expressão what the fuck há muito tempo. Mas as pessoas ficam assim um bocadinho confusas qual é a posição de Coroliano quando ele apanha Josué e Glória. Ou seja, toda a gente fica assim, what? No livro, e eu acho que se lemos o livro nós percebemos este enredo de uma melhor forma do que no filme. Ou seja, Coroliano já tinha sido enganado no passado por uma ex-amante dele, e ele, o que é que ele fez? Ele aplicou um castigo tanto à amante como ao amante da amante, e rapou-lhes o cabelo e agrediu-os. E aqui, em relação a Glória e Josué, ele vai deixá-los sair sem mais nem menos, ou seja, que também já é uma demonstração de uma alteração social que Ilhéus viveu ou experienciou naquele ano. E depois nós temos ainda mais um enredo que eu achei interessante, que é a fuga de Malvina, neste filme interpretado por Nicole Puzzi, a filha de um dos coronéis, que era uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que queria muito mais do que ser igual à mãe. Na novela isto é muito bem explorado, no filme eu achei muito fraco, porque reduz tudo ao romance dela com o engenheiro e pouco mais. Eu acho que no livro também não é algo muito aprofundado, mas uma coisa que eu achei interessante no livro é que de facto essa história tem subtilezas e nós percebemos que Malvina é uma mulher à frente do seu tempo, que é uma mulher que está a contestar a sua independência em relação a um pai que é um pai autoritário. Portanto, isto também é um reflexo que algo está a mudar na cidade de Ilhéus. Ora, em suma, e agora terminando esta parte do enredo, que eu acho que já foi aqui muito, muito bem aprofundada, em Gabriela vamos acompanhar um ano da vida de Ilhéus, como eu já disse, entre as disputas políticas, amores e desamores e mudanças sociais. Ora, e agora terminando esta parte do enredo, que eu acho que já foi bastante aprofundada, vou começar a minha análise ao filme. Como eu disse, eu fiquei um bocadinho desiludido com este filme. Eu não acho, e já tinha referido isto, eu não acho que o filme seja péssimo. Eu acho que nós ficamos com uma imagem geral daquilo que é a história de Gabriela, mas eu acho que, apesar de nós ficarmos com essa imagem geral, acho que nós não percebemos a profundidade que o livro tem. Eu reconheço que seja muito complicado trazer num filme de 1h30 esta riqueza de enredos, mas eu acho que, obviamente, que isso poderia ser contornado com uma maior duração do filme. Obviamente que eu acho que o filme também não tinha que durar tipo 5 horas, mas acho que o filme podia ter um bocadinho de maior duração para aprofundar certas questões. Porque a ideia com que eu fiquei ao ver este filme é que de facto nós percebemos quais são os enredos do filme, a história da Gabriela e do Nassib, percebemos a história do Ramiro Bastos com o Mundinho Falcão, percebemos aqui a história da Malvina, percebemos a história da Sinhazinha com o Coronel Jesuíno, e percebemos também o romance da Glória e Josué. Tudo isso está lá no filme, atenção, isso nada foi omitido. Obviamente que o filme faz assim alguns cortes, porque obviamente não podia explorar tudo e mais alguma coisa, até porque há coisas no livro que são um bocadinho difíceis de traduzir para o cinema, mas eu acho que o filme acaba por falar tudo isto, mas de uma forma sempre muito superficial. Talvez aquilo que seja mais aprofundado seja o romance de Nassib e de Gabriela, mas o romance de Nassib e de Gabriela divide quase o protagonismo com o romance, não, é o romance de Ramiro Bastos e Mundinho Falcão. Não é o romance de Ramiro Bastos com Mundinho Falcão, mas é a disputa política deles dois, ou seja, divide esse protagonismo, e portanto eu acho que não se pode reduzir Gabriela a apenas a Gabriela e Nassib, e eu acho que foi isso que eu senti neste filme. Ou seja, aquilo que é muito bem aprofundado é o romance dos dois, e aquela que eu acho que é também um eixo central para nós percebermos porque é que Ilhéus muda, é as alterações trazidas por Mundinho Falcão, e eu estou com o Mundinho Bastos. O Mundinho Falcão, ou seja, que é um jovem que quer mudar Ilhéus, que traz novidades, traz uma dançarina, a dançarina Anabela, investe nos transportes, no filme isso não é falado, mas ele investe nos transportes, é uma pessoa que resolve os problemas das pessoas, e portanto as pessoas começam ele indiretamente acaba por introduzir uma série de mudanças que nos ajuda também a perceber a relação de Nassib com Gabriela, porque a relação de Nassib e Gabriela
é também um reflexo dessas alterações, porque Nassib, obviamente que ele era um imigrante, ele não nasceu em Ilhéus, tem ascendência do Médio Oriente e ele foi para lá, conseguiu entrar na região porque alguém ajudou a falsificar os documentos. Mas Nassib é um pequeno burguês, não é? Tem um negócio, é um senhor minimamente respeitado naquela região, e Gabriela é uma mulher que não é respeitada, primeiro porque ela é empregada, portanto há aqui uma diferença de classe entre os dois. Ele tem poder e capital económico, ela não tem, e depois Gabriela também é uma mulher, portanto, que não é branca, ou seja, uma mulher, ela tem cor de canela, portanto seria uma mulher mulata ou próximo disso. Obviamente que Nassib também não é um homem propriamente branco, mas Nassib é homem, lá está, também há essa dimensão. Ou seja, Nassib é homem e tem dinheiro, e Gabriela é uma mulher que não é branca, é uma mulher que não é refinada, não é de boas famílias, não é ninguém. Aliás, aliás, para Nassib e Gabriela conseguirem casar, Tonico Bastos, que eu depois daqui a pouco já vou falar de Tonico Bastos, mas Tonico Bastos vai ter que falsificar os documentos para Gabriela ter um nome, porque Gabriela nem isso tinha. Gabriela era apenas Gabriela, ou seja, não tinha famílias, era uma pessoa como se não existisse. Ela é uma figura tão peculiar que ela é quase como se não existisse, ou seja, nenhum registro conseguia capturar a Gabriela. Mas a relação deles os dois é importante nós entendermos. E também a forma como Nassib vai proceder quando apanha Gabriela com Tonico Bastos está intimamente ligada àquilo que é as alterações sociais, económicas e políticas que têm a sua tradução nas alterações sociais de Ilhéus. E portanto eu acho que esta minorização do romance, da parte da componente política em relação ao romance, acaba por não tornar este filme tão bom como poderia ser. Porque o problema nem sequer são propriamente as interpretações, porque eu acho que, pronto, Sónia Braga já estaria habituada a fazer de Gabriel, não é? Porque fez Gabriel quase numa centena de episódios. Mas, por exemplo, Marcelo Mastroianni, eu acho que se calhar diz Mastroianni, pronto, Marcelo Mastroianni também esteve bem com o Nassib. Obviamente, pronto, há aqui uma alteração de idades, porque Nassib no livro tem cerca de 30 anos, ele aqui estaria na casa de quase dos 50 anos ou 60 anos. Mas eu acho que este ator conseguiu fazer um bom Nassib. E mesmo o ator, o Flávio Galvão, que fez de Mundinho Falcão, também esteve bem. E também o ator que faz de Ramiro Bastos também teve bem. Ou seja, o problema não é propriamente as interpretações, acho que o problema é o próprio texto, que não consegue acompanhar esta riqueza ou esta tradução para o cinema. Ora, eu agora então, como lá está, a parte da questão do romance é aquela que é mais aprofundada, é aí que eu me vou centrar agora nos próximos minutos. Eu já falei de algumas questões que eu queria falar, da questão dos papéis, não é? Mas em relação a esta questão do romance, apesar dela ser a parte mais trabalhada, eu também senti que o próprio desenvolvimento foi muito rápido. Eu acho que o desenvolvimento da relação de Nassib com Gabriela também vive de uma certa lentidão que o livro traz, porque estes 5 estágios que eu falei são muito particulares, e portanto nós, para compreendermos a relação de empregada e de patrão, e depois da passagem para amante, e sobretudo esta questão do amor, da paixão, não é amor, eu acho que é mais paixão, ou seja, tudo começa com uma paixão, não é? Portanto, aquelas cenas deles os dois na cama, portanto, a Gabriela e Nassib têm uma paixão ardente, porque a Gabriela é uma mulher muito sensual, ela tem algo sensual dentro de si, e de facto é importante nós percebermos este momento da paixão, este momento inicial, antes do casamento, para nós percebermos porque é que o casamento falha, não é? Porque o casamento falha precisamente porque Gabriela era uma mulher que obviamente que gostava muito de Nassib. Eu acho que ela tinha um apreço pelo Nassib, mas ela não tinha, e esse apreço que ela tinha por Nassib não era ao ponto dela querer se tornar mulher. Aliás, ela questiona para que casar, ela não se queria propriamente tornar mulher, porque o casamento vai contra aquilo que é a sua personalidade, com a sua forma de estar na vida. Ou seja,
Gabriela é uma mulher que é desapegada, ou seja, aliás, no filme isto é omitido, mas no livro, e é por isso que eu digo que eu acho que é a parte inicial, ou seja, o momento antes de Gabriela chegar à vila, é importante para nós percebermos, à vila não, à cidade, é importante nós percebermos porque é que ela age desta forma com Nassib e porque é que Nassib é um homem diferente, mas ao mesmo tempo ela continua a agir como uma mulher desapegada e que não se quer prender, ou seja, eu acho que a Gabriela é uma personagem muito complexa, não obstante ser uma mulher simples, ela é uma mulher muito complexa, porque eu acho que a Gabriela é sinónimo de liberdade, ou seja, ela não quer estar presa a uma série de números de convenções sociais, não quer estar presa a um casamento, não quer estar presa a uma forma de vestir, não quer estar presa a um homem. Ou seja, ela vive o seu desejo, vive a sua liberdade, a sua forma de estar. Ela é uma mulher que não se importa com que os outros falem dela, não é? Portanto, ela é uma mulher que vive no seu mundo, vive a vida à sua maneira, não dramatiza as situações e é por isso que ela torna uma mulher tão complexa. E nesse momento, antes dela chegar a Ilhéus, é muito importante que ela vai ter um relacionamento com Clemente. Clemente é uma pessoa que acompanha na viagem e ela tem uma relação, tem uma relação com ele, uma relação até mais do ponto de vista sexual, e ele é que queria mais do que isso. E ela não fica com ele porque ela acha que ele o vai prender e ela não é apaixonada por ele, ou seja, ela vivia aquela relação amorosa, aquela relação amorosa, ela satisfazia o seu desejo e depois pronto, já estava, ela não tinha propriamente uma relação, não queria ter propriamente uma relação amorosa, não era apaixonada por ele. Com Nassib, ela também tem essa dimensão dos dois, mas com Nassib a relação é diferente. Ela gosta de Nassib e Nassib é diferente dos outros homens, e isso é dito no livro, é deixado explícito também no filme, principalmente quando há um momento em que ela já depois de divorciada se vê o anel dela, ou seja, ela continua a ter uma certa fidelidade em relação a Nassib, e Nassib é um homem diferente. Aquilo que ela fazia com Nassib, ou seja, estar na cama com Nassib, não era apenas para matar o desejo, aquilo era também amor. Ou seja, aqui é um bocadinho, eu acho que é a celebração do amor livre, ou seja, não é propriamente. Ela acaba por se meter com o Tonico Bastos por uma questão de desejo, mas também por uma questão de infelicidade, ou seja, eu acho que o facto de Nassib querer. No fundo, querer prender Gabriela e moldar Gabriela à imagem das outras mulheres, das mulheres da alta sociedade, fez com que Gabriela acabasse por perder o desejo por ele. Não perdeu o amor, mas perdeu o desejo, não é? Eu acho que Gabriela vivia muito dessa liberdade, ou seja, a relação deles como amantes era diferente do casamento, e é isso que torna aquilo tão diferente. Mas como eu estava a dizer, a questão do desenvolvimento ser mais lento no livro é também, por exemplo, a questão do casamento. Ou seja, antes do Nassib casar com Gabriela, há uma discussão muito grande, porque Gabriela não é uma mulher de boas famílias, é uma mulher que era empregada dele, ela era muito cobiçada e ele acaba por querer casar com ela porque ela era muito cobiçada. No fundo ele queria metê-la numa gaiola, lá está, por isso é que a cena do pássaro é tão simbólica, não é? Que esta é a minha cena marcante, mas eu daqui a pouco já vou falar dela. Ou seja, ele queria ela era muito cobiçada, ele começa a sentir ciúmes disso, ou seja, eu acho que no filme isso não ficou muito visível. Mas também outra coisa que não ficou visível foi também a infelicidade no casamento. Nós vimos algumas cenas, obviamente que Gabriela não sabe estar, ou melhor, não sabe estar como as outras mulheres da alta sociedade. Por exemplo, ela fala alto no cinema, adormece quando vê o poeta e, portanto, o que ela quer é ir ao circo, portanto, viver como vivia, andar descalça, com o cabelo solto, e isso é incompatível de alguma forma com aquilo que são as exigências de um homem de um certo estatuto como é Nassib. E lá está, eu acho que esse desenvolvimento lento não ajuda a ver esta riqueza, estas subtilezas, porque eu acho que a relação deles vive também muito dessas subtilezas e Gabriela é uma personagem revolucionária sem saber que o é, ou seja, ela ao mesmo tempo é uma mulher que está a romper com os cânones, não quer viver naquela sociedade hipócrita, não quer viver com aqueles trajeitos, ela quer ser ela e portanto quer ser ela livremente, ou seja, ela é uma mulher que imprime essa revolução
indiretamente, e na Civi também, o facto de não matar, obviamente, pronto, isto aqui, ele agride Gabriela, mas não a mata, ou seja, obviamente que aqui ainda não chegámos ao ponto do divórcio limpo, se quisermos dizer, mas na Cibi acaba por não matar a Gabriela. Isto também é o reflexo das alterações sociais de Ilhéus, porque o filme começa precisamente com o Jesuíno a matar Sinhazinha, mas na Cibi, quando se vê na mesma posição, e apesar de ele ir dizendo que na terra dele faziam coisas bem piores, e ele não o faz, ou seja, porque ele também é um homem diferente, de alguma forma um homem diferente, não deixa de ser homem, não deixa de ser um homem de alguma forma agressivo, a forma como ele age para com a Gabriela não deixa de ser uma forma agressiva, mas já é um homem que não é violento ao ponto de matar alguém, e ele percebe que o matar o amante a mulher e o seu amante não faz sentido, e portanto que é algo que não faz parte da sua personalidade, também não faz parte daquele tempo que exige tantas mudanças. E portanto eu acho que este desenvolvimento lento ajudaria-nos a perceber porque é que Gabriela acaba por trair Nassib, ajudava-nos a perceber porque é que a relação deles acaba por não resultar no casamento, porque quando ela estava com Nassib de uma forma livre, ela não era obrigada a fazer um conjunto de deveres sociais, não é? De aparecer em eventos sociais que ela não gostava. E portanto eu acho que esta rapidez não incorpora estas subtilezas. Ainda assim, eu acho que a Gabriela neste filme é muito bem trabalhada. Acho que nós não tem a riqueza do livro, mas eu consigo ver aqui alguns pontos positivos, e acho que a essência de Gabriela está lá, e acho que só não brilha mais porque eu acho que faltou um refinamento do filme. Acho que é isso. Se o filme tivesse mais tempo, acho que Sónia Braga teria ainda brilhado ainda mais. Gabriela é uma mulher livre, como eu disse, não é? E eu acho que há um conjunto de cenas. Sempre que pode, ela desprendia o cabelo, isto já no tempo de casada, tirava os sapatos, tirava as roupas, ou seja, os sapatos e o cabelo ajudam-nos a perceber esta ideia de estar presa, não é? Portanto, ou seja, os cabelos soltos é um sinal quase de liberdade, as pessoas estão como querem, o estar com o cabelo ao vento é algo bom, ou seja, o cabelo preso não ajuda a espalhar a beleza dos cabelos, ou seja, o cabelo é também uma imagem de marca, é uma nossa imagem de marca, e portanto é algo que também diz muito sobre a nossa personalidade, e portanto Gabriela usava os cabelos soltos porque era uma mulher livre, leve e solta, portanto até podemos usar esta expressão, é livre, leve e solta. E o facto de quando ela casa obrigarem a apertar o cabelo, usarem aqueles sapatos apertados, é também uma metáfora para aquilo que é aquela relação, ou seja, a relação de casada não é positiva, é algo que restringe, é algo que magoa, e eu acho que o facto dela querer tirar os sapatos é porque isso magoa. Lá está, eu acho que eu gostei da forma como o realizador trabalhou estas dimensões. E depois já também outra cena, eu a questão do pássaro vou deixar mais para o final porque foi a cena marcante que eu escolhi. E a cena do pássaro eu vou explicá-la mais para o final do episódio porque acho que ela é emblemática. Mas também há uma cena que eu gostei particularmente em relação a Gabriela, é o facto do vestido, ou seja, é a cena em que ela retira o vestido já depois de se divorciar de Nassib. Eles conseguem se divorciar porque... ou seja, mais que se divorciar é como se aquela relação não tivesse existido porque os documentos foram falsificados por Túnico Bastos. Eu esqueci-me de dizer que neste filme Túnico Bastos é o filho de Ramiro Bastos, é interpretado pelo ator António Cantafora, que vai ser o amante de Gabriel. Mas ela depois eles conseguem se divorciar, como eu estava a dizer, depois da cena do divórcio, eles conseguem se divorciar e o casamento fica como se nunca tivesse existido, porque a Túnico Bastos falsificou as certidões de nascimento de Gabriela, e portanto, depois do momento em que ela passa-se a cena do divórcio, ela retira o vestido, não é? E ela no fundo esta cena é muito simbólica porque é no fundo uma forma de Gabriela de se libertar daquelas roupas que não combinavam com ela, que a tornava de uma pessoa que ela não era. Eu achei esta cena bastante interessante.
E para além destas subtilezas da personagem Gabriela, também tenho que falar da interpretação de Sónia Braga. Eu tenho que dizer que ela é uma mulher belíssima, eu fiquei hipnotizado pela beleza dela. Há uma cena na praia em que ela olha para a câmara, gente, estava-me quase a apaixonar por aquilo, porque aquela cena é lindíssima, e Sónia Braga é uma mulher que acho que conseguiu incorporar, mais do que ser uma mulher bela, é uma mulher que conseguiu incorporar os trajetos de Gabriela, os tratos, a forma simples como ela vive, aquela sensualidade, e portanto acho que a Sónia Braga é uma mulher que está muito bem neste papel de Gabriela. Eu também gostei bastante da Gabriela de Juliana Paz, mas eu acho que esta Gabriela também é bastante assinalável, e eu gostei muito desta interpretação de Sónia Braga, e acho que ela tem bastante química com Marcelo Mastroianni. Eu antes de terminar e antes de falar da cena mais marcante, eu ainda queria falar de 3 coisas que me chamaram a atenção, que não têm nada a ver com a narrativa nem nada do género. Em primeiro lugar, eu tenho que falar da fotografia deste filme, que é excelente. Nós temos cenas lindíssimas, os cenários também são muito bonitos, mas a fotografia é muito boa. E é da autoria de Carlos Di Palma. As cores são algo fascinante, eu adoro aqueles cenários. Eu acho que este é um filme muito bonito. Eu acho que eu se tivesse que imaginar, eu nunca fui à Bahia, infelizmente gostava muito de ir, mas eu se tivesse que imaginar um cenário em que Gabriela se passa, era num cenário daquele género, ou seja, aquelas casas caiadas, o branco, portanto aquele verde, aquele azul do mar, acho que tudo se combina e se funde nesta fotografia. Eu achei tudo tão bonito, e portanto eu acho que é uma coisa que eu gostei bastante. Em relação aos cenários que eu já tinha falado, há um cenário em particular que eu gosto muito, que é um cenário, para mim, que é um paraíso autêntico, que é o quintal da casa de Nassib, não é? Com aquelas plantas todas, eu achei aquilo tão bonito. É tão bonito. O quintal deles é o que divide a casa principal do barraco em que fica Gabriela. Portanto, mas esse quintal é lindíssimo, e há muitas cenas do filme que se passam lá. Não obstante, a casa de Nassib também tem cores muito bonitas, mas a fotografia deste filme é muito bonita. Nós vemos cenas lindíssimas, tipo, acho que foi algo aquelas cores, está tudo muito, é um filme bonito. Acho que é um filme que acho que vale a pena deste ponto de vista visual, e também vale a pena do ponto de vista sonoro, com a banda sonora da autoria de Tom Jobim, com a participação de Gal Costa. E curiosamente, para quem não sabe, Gal Costa teve para ser Gabriela, não neste filme, mas acho que na novela. É que Gal Costa também tem os cabelos cacheados, é baiana, é amiga de Jorge Amado, tem uma voz belíssima, eu adoro, gosto muito de Gal Costa. E ela esteve para ser Gabriela, mas ela rejeitou porque ela não era atriz. Portanto, ela soube o seu lugar e negou o convite para ser Gabriela. Mas a banda sonora é muito boa, e portanto acho que há ali, acho que há para aí 3 ou 4 músicas que aparecem ao longo do filme, e são músicas muito, muito bonitas, e com a voz da Gal Costa eu acho que era incontornável não falar desta banda sonora. Ora, então, antes de terminar, vou falar da cena mais marcante. A cena mais marcante para mim foi a cena do pássaro. Eu acho que a cena do pássaro, ou seja, a Nassib tinha dado um pássaro a Gabriela e ela acaba por soltá-lo. Ou seja, o soltar o pássaro é um reflexo, ou seja, ele tinha-lhe dado o pássaro para lhe fazer companhia, mas ela percebeu que o pássaro não podia estar ali preso, que aquilo não era bonito, e que o pássaro tinha que ser livre. Ou seja, eu acho que esta cena dela abrir a gaiola é uma metáfora também para aquilo que ela quer. Ou seja, Gabriel também é como um pássaro, é como aquela canção da Nelly Furtado, I'm Like a Bird. A Gabriela é também como um pássaro, ou seja, ela não é para estar na gaiola. Ela é uma mulher, normalmente os pássaros têm uma voz bonita, e são bonitos, não é? A maioria dos pássaros é bonito. E normalmente as pessoas que têm pássaros em casa, em gaiolas, é porque eles são bonitos, não é? Mas eu acho que a Gabriela também é uma mulher bela, é uma mulher que, pronto, eu diria que a voz dela não é excelente, mas ela também tem uma bonita voz, e ela, ou seja, ela não é para estar ali para ser presa, ou seja, a Gabriela é uma mulher para ser apreciada, mas fora daquelas grades, e portanto, eu acho que Nassib
quando lhe deu o pássaro não percebeu isso, mas eu acho que esta cena é marcante, porque é uma metáfora, ou seja, ela abrir a gaiola é uma metáfora para aquilo que ela quer ser uma mulher livre, e portanto ela quer amar, mas de uma forma livre, sem que lhe imponham nada, e eu acho que é esse o grande ponto deste filme, ou seja, a gaiola é uma metáfora autêntica para aquilo que é a Gabriela, e portanto é esta a cena que eu destaco em todo o filme, não obstante haver cenas bastante boas. Bem, agora estamos mesmo a terminar o episódio e resta-me só falar do filme que vamos falar na próxima semana, que é o filme Grease, portanto protagonizado por Olivia Newton-John e por John Travolta, e que é um clássico assim dos musicais. Eu acho que faz muito sentido agora para este final de verão e é por isso que eu decidi trazê-lo. Eu até ia trazê-lo como último episódio, mas como eu depois vou perceber na próxima semana, vou revelar qual é a série. Mas como nós vamos celebrar os 20 anos da série, precisamente no dia em que o episódio vai ser lançado, é por isso que eu decidi terminar a temporada com a série, não com este filme. Mas portanto, é de Grease que vamos falar na próxima semana. E portanto, sem mais nada a dizer, desejo-vos uma ótima semana e até ao próximo episódio do Clube de Vídeo. Até lá!